Olá, seja bem-vindo ao quadro Aconselhamento Financeiro Cristão. Nesse quadro nós temos como objetivo tirar conhecimento da palavra de Deus relacionado a negócios. Então nós vamos aprender com homens muito ricos da palavra de Deus como nós podemos ter estratégias de negócios que podemos aplicar e utilizar hoje mesmo e ter resultado no nosso tempo. E isso é possível? Sim, isso é possível e nós vamos começar a aprender hoje. Então vamos lá. Hoje o homem que nós vamos estudar é o rei Salomão. O rei Salomão é conhecido pela sua riqueza, é conhecido pela sua sabedoria, o que lhe deu capacidade de governar, julgar causas, tomar decisões estratégicas, entre muitas outras coisas. Então vamos entender um pouco do que ele fez. Primeiro, Salomão ele estabeleceu um controle de rotas comerciais dentro de um comércio internacional. Como que ele fez isso? Israel naquela época estava localizada estrategicamente entre a África, a Ásia e a Europa. Então Salomão aproveitou essa posição estratégica para criar um comércio internacional, como diz em 1 Reis capítulo 10. Inclusive no versículo 14 diz: o peso do ouro que vinha a Salomão a cada ano era de 666 talentos de ouro. Que isso, se for a gente trazer para a realidade de hoje, equivale a 22 toneladas de ouro por ano, o que equivaleria a bilhões de dólares. Então, o que ele fez? Ele expandiu o comércio marítimo com os parceiros dele, com o Irã. Se você ler esse texto, você vai entender melhor. Outra coisa que Salomão fez, ele começou um sistema de tributação e organização interna completamente eficiente. Então ele passou a dividir os reinos em 12 distritos. O que ele tinha quando ele começou a governar, ele dividiu em 12 distritos administrativos. E cada distrito tinha a responsabilidade de fornecer alimentos e recursos para o palácio durante um mês do ano. Então isso criou um sistema de arrecadação muito eficiente para o reino. Outra coisa que Salomão fez, que é a terceira coisa que ele fez desde que ele recebeu esse dom da sabedoria. Calma que a gente está lembrando primeiro o que ele fez para depois trazer para a realidade de hoje, fique tranquilo. A terceira coisa que Salomão fez foi criar alianças políticas através de casamentos estratégicos. Todo mundo conhece o lado de Salomão, tipo, Salomão casou com 1000 mulheres, sendo que na verdade isso foi uma jogada completamente estratégica que Salomão fez na época, porque até hoje, como que funciona do lado de lá do mundo? A mulher ela é um sinônimo de poder para um homem, ela é o sinônimo de poder para um rei. Ou seja, quanto mais mulheres ele tem, mais rico e mais poderoso ele é. Porque quando você dá um luxo para uma mulher, se você tem 10 mulheres, você tem que dar o mesmo luxo para as 10 mulheres. É assim que eles veem lá do outro lado do mundo. Então, quanto mais mulheres, mais poderoso, mais rico, mais influente é um homem. É assim a visão de mundo deles, era assim que era a visão de mundo da época, desde a época de Salomão até hoje. Então, Salomão foi extremamente estratégico. Por quê? Porque ele começou a se casar com filhas de reis estrangeiros, garantindo assim alianças políticas com os países ao redor, para trazer paz nas fronteiras e acesso privilegiado para as rotas comerciais, para trazer os recursos, que nem eu falei para você do primeiro ponto antes. Com isso, Salomão reduziu gastos militares e direcionou recursos para projetos econômicos e culturais. Então, olha a estratégia poderosa que tem através disso. Por isso que quando ele se casava com a filha de um rei, ele abria muitas portas, tanto de alianças políticas quanto de negócios. Inclusive, qual pai que não quer dar o melhor para sua filha? Apesar de que a filha, quando se casa, é o marido que é o responsável pela esposa, o pai nunca deixa de cuidar da sua filha. Então, muitas portas de negócio se abriram para ele por conta dessa estratégia. E aí o que ele fez captando todos esses recursos? Ele construiu mega projetos de infraestrutura. Quais projetos foram estes? Salomão ele construiu o Templo de Jerusalém, ele construiu o Palácio Real, ele construiu fortalezas e cidades, armazéns, porque ele tinha muito ouro, muito material que ele trazia, muita riqueza, e ele tinha que armazenar isso em algum lugar. Ele tinha muitos portos. Então Salomão ele construiu mega projetos e até hoje você sabe bem que a aparência importa, né? O status importa. Então a aparência de alguém rico
Não que ele não fosse, não que ele fingisse, porque ele realmente era, mas a aparência abre muitas portas, porque gera muitos empregos. Para manter esse ambiente, para manter esse lugar, para manter essas pessoas, as pessoas precisavam trabalhar. Então atraía mão de obra de pessoas de outros países para trabalhar em Israel também, criando emprego e aumentando também o prestígio internacional, tomando Jerusalém como um centro econômico mundial no mundo antigo. Olha que estratégia poderosa. Lembrando, mais uma vez, a gente só está falando do que ele fez e daqui a pouco a gente vai falar como aplicar hoje, tá? Outra coisa que Salomão fez, inovação econômica e controle de metais. O que foi isso? Em 1 Reis 10 fala sobre esse assunto. Salomão controlou a extração e distribuição de cobre e ouro, centralizou os fluxos de prata e impôs taxas de exportação e importação. Ele criou um sistema econômico sofisticado, quase como um banco central primitivo, controlando metais e comércio exterior. E isso trouxe para ele uma reputação internacional muito grande. Inclusive, nós estamos até hoje falando sobre esse assunto, falando sobre ele. Tamanho foi o feito do rei Salomão. Em resumo, a estratégia de riquezas do rei Salomão. O que ele fez? Primeiramente, ele pediu sabedoria a Deus. Ele foi muito estratégico em pedir sabedoria a Deus. E a partir disso, Deus deu a visão para ele fazer o quê? Ele entrar no contexto econômico. Ele entrou no comércio marítimo e no controle de rotas comerciais. Ele entrou no contexto fiscal, ele dividiu em 12 reinos e ele fazia uma tributação eficiente através dessa organização administrativa. Ele entrou no contexto político, ele começou a fazer alianças estratégicas através de casamentos para conseguir diplomacias. Ok, agora que a gente entendeu como que Salomão fez toda a sua riqueza e qual foram as estratégias que ele usou naquela época, vamos desenvolver uma linha de ação estratégica para entender de maneira prática como aplicar hoje no nosso contexto, na nossa realidade. Vamos lá, primeiramente Salomão ele sucedeu Davi no reino, E qual foi a ação estratégica desse acontecimento? Ele, segundo a Bíblia, eliminou ameaças internas ao trono, porque se um rei está saindo, outras pessoas elas querem tomar aquele lugar também, e ele consolidou o poder central, porque ele passou a ser o rei. E o que isso causa? Qual que é a ação estratégica? Ele recebeu a sabedoria de Deus, que todos nós sabemos, mas ele ganhou autoridade e respeito interno. Então, o que isso nos diz? Se a gente quiser crescer no negócio, nós precisamos de autoridade e respeito. Se você não for respeitado como empreendedor ou no seu serviço, como colaborador, se você não conseguir transmitir respeito, se você não tiver autoridade naquilo que você faz, você não vai conseguir ter resultado. E aqui fica bem claro que ele ganhou autoridade no contexto interno. Ele não já chegou grande, ele ganhou autoridade no país dele, no lugar que ele estava. Então você primeiro precisa ganhar autoridade e respeito no lugar que você está, na sua família, no seu trabalho, onde engloba o seu ambiente, onde você caminha, você precisa ter respeito, transmitir autoridade. E autoridade é o quê? Conhecimento. Se você não tem conhecimento sobre aquilo que você faz, você nunca vai ter autoridade, porque as pessoas respeitam o conhecimento. Quem você chama para consertar alguma coisa na sua casa? Um técnico, um especialista, porque ele tem conhecimento sobre aquilo. Então, buscar conhecimento sobre a sua área, uma área específica, uma área que você gosta, é fundamental para desenvolver o respeito nas pessoas. Então, qual que é a primeira estratégia que tem que ser feita? Buscar uma base sólida. Outra coisa que nós podemos aprender com Salomão de uma maneira estratégica. Salomão, ele dividiu em 12 distritos, em 12 tribos, que nem eu falei anteriormente. E qual que foi a ação estratégica disso? Cada tribo, cada distrito desse, tinha que sustentar a corte real por pelo menos um mês do ano. Então, o que ele fez de ação estratégica nisso? Ele nomeou oficiais regionais para fazer toda essa logística de arrecadação, tirando todo o custo da corte real, porque a corte real não tinha mais custo. Então, quer dizer que se você não tem mais custos, o lucro passa a ser líquido. Então, ele criou um fluxo contínuo de suprimentos e de recursos para o palácio, tirando todo o custo que ele poderia ter, garantindo a abundância sem sobrecarga de nenhuma tribo, porque cada tribo só vai pagar, só vai sustentar a corte real durante um mês do ano.
e prosperando as outras tribos, porque o que elas produzem ficaria para a própria tribo, garantindo abundância para o reino, sem sobrecarregar uma única tribo. O que isso nos ensina para nós aplicarmos hoje? Se você tiver um negócio, se você tiver um serviço, se você estiver administrando o seu dinheiro pessoal e da sua família com muitos recursos, ou seja, você tem muitos gastos, você não vai conseguir prosperar, você não vai estar tendo uma estrutura administrativa eficiente e nem vai conseguir ser sustentável no longo prazo. Hoje em dia as pessoas no Brasil estão altamente endividadas por conta de uma má administração, uma má gestão de recursos, tanto pessoais como profissionais. Se você não consegue administrar os recursos da sua própria vida, você não vai conseguir administrar da sua família, você não vai conseguir administrar de uma empresa. Se está uma coisa bagunçada, as outras também estarão bagunçadas. Então, o que o rei Salomão ele nos ensina com isso? Que nós precisamos aprender em ter uma gestão inteligente para reduzir nossos gastos e trabalhar nossos gastos de maneira inteligente. O que ele fez? Ele usou as tribos para produzir mais e ainda, além de produzir mais, elas reduziam o custo dele. Olha que sabedoria na sua área, no seu trabalho, no seu negócio. Tem formas da gente conseguir fazer isso de uma maneira inteligente? Tem. Eu não tenho como falar de todos os nichos agora, de todos os trabalhos agora, mas em resumo para você entender como adaptar para a sua vida. Eu vou te dar um exemplo como aplicar esse método do rei Salomão hoje. Vou me usar como exemplo. Eu tenho uma empresa de marketing. O que Salomão fez? Ele dividiu em 12 tribos. Vamos supor que eu consigo 12 clientes. Desses 12 clientes, cada cliente me paga R$1.000. Desses R$1.000, eu vou ter... O que Salomão fez? Ele conseguiu um oficial, ele nomeou um oficial para fazer toda a logística de arrecadação. Então vamos supor que o meu oficial seja um colaborador de marketing, um colaborador de tráfego, de alguma função relacionada à minha empresa. Esse colaborador ele seria para atender essas 12 tribos, porque essa pessoa que ele nomeou arrecadaria das 12 tribos. Então na minha empresa, esse colaborador atenderia essas 12 tribos. Se eu pagar um salário para esse colaborador de R$2.000, de R$3.000 e cobrar de cada empresa que eu conseguir R$1.000 para oferecer o serviço, eu teria aí essa margem inteira de lucro de R$10.000, de R$9.000 vindo para a corte real, que era para mim, para a minha empresa. Ou conseguiu entender uma forma que eu adaptei a realidade dele para a realidade de agora? É basicamente isso, você consegue adaptar para a sua realidade, você promover formas de trazer a estrutura reduzindo os seus custos e aumentando a sua margem. Outra coisa que Salomão fez foi alianças internacionais. Ele teve a ação estratégica de casar com filhas de vários donos de reinos. Por quê? Porque ele abria várias portas para o negócio internacional, para o comércio. Então, o que nós podemos entender daqui? Ele foi muito sábio em ter conexões. Conexão é fundamental para você ter sucesso em qualquer área da sua vida. Muitas pessoas, elas saem por vários ambientes fechando portas, fechando oportunidades, porque trata alguém mal, desrespeitam a pessoa, não fazem um bom serviço, não fazem um bom trabalho. E isso são portas que você está fechando por onde você vai. São pessoas que são sem caráter, sem personalidade cristã. Então, se nós temos Cristo na nossa vida, se nós somos a imitação de Cristo, nós precisamos agir como Ele, abrindo portas, abrindo caminhos, plantando sementes. Toda pessoa na sua vida pode ser uma oportunidade amanhã. Então não feche as portas que estão ao seu redor. Eu não estou dizendo para você fazer que nem Salomão e casar com 1000 pessoas. O que eu estou falando aqui é todo canto que você vai, você pode deixar uma porta aberta. Se as pessoas gostam de você, ela indica você. Muito mais porque gostam de você do que pelo seu serviço, porque elas gostam da sua companhia. Então, a conexão ela é fundamental para o seu sucesso em todas as áreas da sua vida. Então, se você quiser aplicar hoje o que Salomão fazia, deixe portas abertas por onde você for. Outra coisa que Salomão fez foi fazer grandes construções, porque qual que é a ação estratégica disso? Ele empregou dezenas de milhares de trabalhadores, ele começou a importar vários materiais. E qual que é o resultado disso? Como que nós podemos aplicar na realidade de hoje? Gerar emprego, movimentar a economia, isso fortalece
a nossa identidade como negócio, como pessoa, como empresa. Então, quanto mais emprego a gente gera, mais produção a gente tem. Salomão entendeu e aplicou essa metodologia. E Jerusalém tornou-se o centro econômico da época, porque todo mundo queria trabalhar e ir para lá por questão de oportunidades. E aí eu te pergunto, para aplicar hoje, para você ter resultado hoje, você é a oportunidade para alguém? Você consegue enxergar a oportunidade por onde você vai? Porque a maneira que a gente enxerga as coisas é como determina como elas são. Você só sabe que o sol existe e está ali porque você consegue enxergar. Se você não visse o sol e eu chegasse para você falando do sol, você provavelmente não entenderia, você precisaria sentir para saber que aquilo é real, como o vento. Então as oportunidades, elas chegam de uma forma que você precisa ver e sentir. Quando você chega no restaurante, você sente aquele cheirinho gostoso de comida, chega a dar até o apetite. O que é isso? Você sentiu o cheirinho gostoso que gerou o resultado. A sua vida, as suas ações, elas têm cheiro e elas têm resultado. Elas geram alguma coisa nas pessoas. Qual que é o sentimento que o seu produto, que o seu serviço está gerando nos clientes, está gerando no patrão, está gerando por onde você vai? Está deixando as pessoas mais interessadas em ter você na vida dela? Está deixando mais interessadas em ter um produto na vida dela? É uma necessidade isso para elas? Então essas perguntas vão fortalecer o seu resultado, elas vão lhe trazer resultados se elas forem respondidas de maneira correta. Eu falei para vocês no começo, Salomão ele fez uma expansão comercial. Vocês lembram disso? Pois é, essa expansão comercial, qual que foi a estratégia por causa disso? Ele fez parceria com outros países para ter rotas, ele começou a comercializar ouro, prata, bronze, marfim, entre outras pedras preciosas. Então, o que isso nos implica? Qual que é o resultado disso? É lucros massivos. Ele estava no comércio, lucros massivos anuais, lucros massivos mensais. E Israel dominou o comércio por conta de vendas. Então, se você quer ter um bom resultado hoje, você precisa vender algo, você precisa ter algo que as pessoas têm. Hoje só existem dois caminhos para você fazer dinheiro: o caminho do empreendedorismo ou o caminho do serviço. Ou você vai ter um negócio, vender alguma coisa, ser empreendedor, ou você vai vender o seu tempo, as suas horas, o seu serviço. Não existe um caminho certo, mas você pode ser bem-sucedido nos dois. O que você escolher, faça algo que você gosta, venda seu tempo ou venda seu produto, não interessa, mas venda algo com prazer, com alegria, algo bom. O que Salomão comercializava? Ouro, prata, marfim, pedras preciosas. O que isso nos diz na realidade hoje? Ele não vendia produtos ruins, ele não vendia nada ruim, o comércio dele não era feito daqueles produtos que a pessoa usa uma vez e quebra. Ele vendia coisas boas, material bom, ele vendia um bom produto. Então, se você quiser ter um sucesso na sua área, venda um bom produto. E se o produto é você, venda um bom serviço. Não faça o serviço de qualquer jeito. Entregue qualidade. Entregue o melhor que você pode. E aí você vai conseguir ter sucesso naquilo que você faz. Construindo essas coisas todas, Salomão ele teve um sistema inovador que não tinha na época. Dá pra gente entender que é tudo isso que eu falei, que todos esses textos bíblicos que mostrou aqui até agora, comprovando tudo isso que eu falei, não era algo que acontecia antes de Salomão. Ele foi um divisor de águas através da inovação. E aí eu te pergunto, você está tentando inovar no seu negócio? Você está tentando inovar no seu produto, no seu serviço? Ou você é apenas mais do mesmo? Quer aplicar algo hoje? Você precisa aplicar esse conhecimento hoje inovando. Ai, mas eu não consigo criar nada do zero. Eu não estou dizendo isso. Veja uma dor, veja uma necessidade que as pessoas têm e supra essa dor, e supra essa necessidade. Resolva um problema e aí sim você vai conseguir ter resultado. Salomão, ele era um cara extremamente poderoso na época por conta de tudo que eu falei aqui. E o poder, ele traz consigo a influência. Então a influência, ela é fundamental.
porque a sabedoria trouxe esses resultados para Salomão e você também pode buscar a mesma sabedoria no livro, na palavra, na Bíblia. Se você buscar e ler exatamente como a gente está fazendo aqui, tirando os conceitos da palavra para aplicar no nosso dia a dia, você também vai obter resultados extraordinários. Salomão, ele era um cara bastante influente, então a influência ela também conta muito. Quando Salomão chegava para fazer algum tipo de negócio, alguma ordem, a influência dele já era 50% do negócio. E influência ela se dá por quê? Que nem eu falei no começo, autoridade. E autoridade é credibilidade. Você tem credibilidade na sua palavra? Se você é uma pessoa que mente muito, onde que está a sua credibilidade de negócio? Se você é uma pessoa que não honra os seus boletos, não honra seus pagamentos, onde que está a sua credibilidade de negócio? Então, se você não tem credibilidade, você nunca terá influência. E a influência ela é 50% do negócio. Eu tenho certeza que a palavra de Salomão já fechava no mínimo 50% dos negócios na época, porque ele era uma pessoa influente, só dele estar no ambiente, os negócios se fechavam. E você pode aplicar e replicar isso hoje também, sendo uma pessoa honesta, sendo uma pessoa de caráter, sendo uma pessoa que honra os compromissos, que respeita o próximo, que trata bem, que entrega um bom serviço, um bom produto. Tudo isso que eu estou falando gera influência para você ter muito mais resultado. Bom, espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido algo e que esse conhecimento que a gente teve através da palavra de Deus possa servir para você ter muitos resultados financeiros na sua vida. Lembre-se, a Bíblia, a palavra é a nossa base. Tudo que eu fiz aqui foi tirar conhecimento da palavra de Deus. Faça isso todos os dias que Deus vai falar com você também, te dar estratégias, te dar resultado e lhe mostrar por onde ir, por qual caminho seguir, tá bom? Então espero que tenha agregado valor à sua vida, que tenha lhe ajudado em algo e até o próximo episódio.